Salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra, André na voz. E eu tenho um convite especial para fazer para você que está aí do outro lado da telinha. Se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like, galera, é muito importante para o YouTube estar divulgando cada vez mais o nosso conteúdo. Fechou? Vamos agora para um react do programa da Jovem Pan Esportes Bate Pronto, onde o Mauro César fala sobre esse protesto discurso motivacional da torcida do Atlético antes do jogo contra o Flamengo, antes do jogo contra o Palmeiras pela Copa Libertadores no meio da semana. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esporte no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo, galera. Semana, Flamengo e Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. É o último duelo antes da disputa das oitavas de final. O Galo que enfrenta o Palmeiras, primeiro jogo em BH, e o Mengão que encara o Olímpia do Paraguai. Portanto, expectativa, a gente não sabe se o Sampaoli, se o Felipão, a tendência é essa, né? Colocar talvez um time misto, se vão colocar força máxima ou até mesmo poupar a rapaziada aí para a Copa Libertadores da América. Flamengo e Galo, Mauro César tá aí, final de semana, esse jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, jogo difícil, né? Enfrentar o Atlético, que também não vem conquistando bons resultados, né? O Atlético com muita dificuldade nesse início de trajetória do Felipão lá em BH, Mauro. A minha curiosidade é saber como os times vão a campo, né? As escalações, né? O Atlético tem um jogo assim, a situação do Atlético é muito mais difícil, porque o Atlético não ganha 9 jogos, né? 8 com o Felipão, é isso? Ou são 8 jogos, 7 com o Felipão? 7 jogos, 8 são 8 jogos, 7 Felipão se apresenta, mas isso. São 8 jogos sem vencer, 7 com o Scolari. E vem mal, vem de derrota, uma derrota até meio injusta para o Grêmio. Tudo, mas o Flamengo é um time que o atleticano detesta. Então também não admite perder para o Flamengo. Então a sinuca para o Scolari, ele vai ter que montar um time amanhã competitivo, né? Até para quem sabe com uma vitória sobre o Flamengo ganhar um pouco mais de confiança para enfrentar o Palmeiras. Ao mesmo tempo ele tem que fazer uma gestão que ele não pode chegar com o jogador machucado, perder jogadores para quarta-feira. Então é uma situação mais delicada do que a do Flamengo pelo nível do adversário, pelo momento que vive. Então acho que as escalações é que vão apontar aí o que a gente vai ver nesse jogo de amanhã à noite, que vai ser no Estádio Independência, né? Até por conta do gramado lá do Mineirão, né? Eu tinha visto que ia ser no Independência para quarta-feira poder jogar no Mineirão, segurar um pouquinho ali a qualidade do campo, que não é boa também lá no maior estádio de Belo Horizonte. Ainda não vai ser no seu estádio que o Atlético vai jogar, né? O Atlético está lá de volta com aquele problema lá do ponto cego também no seu estádio. Que coisa aquilo ali, meu Deus do céu, coisa assustadora. MRV Arena. Como é possível, meu Deus. E tem gente tentando dizer que não tem ponto cego, mas você vê o vídeo, você vê que não dá pra ver a linha do gol e tal. O cara não vê o gol, vai ver o gol do telão. Tem que botar um telão em frente e o cara vê o gol. Assustador. Mas enfim, essa é uma outra história, um outro problema. Mas enfim, sempre é um jogo... O Olímpia perdeu os três jogos numa abertura, né? Sim, tá colecionando derrotas, teve essa eliminação. Tá olhando aqui, o Vasco estreou e perdeu também. A coisa tá bem complicada lá. O time tá numa crise... É 12º. Uma crise danada. É o último. Ele foi muito bem na fase de classificação, foi um dos que mais pontuou, menos que o Palmeiras, mas pontuou bem. E aí que teve um negócio, pelo que eu apurei, eles prometeram uma premiação e na hora H parece que a premiação não veio. Aí os jogadores reclamaram, alguns saíram, foram afastados, teve briga lá com a diretoria e no meio disso tudo o Diego Aguirre acabou também espirrando nessa crise toda, né? Tá se especulando até o Aguirre no Peñarol, talvez para a próxima temporada, o Peñarol também que vem se arrastando há um tempão muito mal, né? Só consegue algum brilhareco dentro do futebol uruguaio. Então é isso, eu acho que o jogo de amanhã está muito conectado às partidas de meio de semana. Eu acho que mais o jogo pro Atlético, porque é bem diferente enfrentar o Olímpia em crise e enfrentar o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras não está no seu melhor momento. E o Palmeiras fez um jogo contra o Fortaleza, venceu, não jogou muito bem, mas venceu. Agora o América, né? Quer dizer, se consegue uma vitória, o Palmeiras vai mais tranquilo, equilibrado, e é o favorito do Palmeiras para quarta-feira. Eu acho que isso aí para mim é bem claro. O retrospecto do Atlético é assustador. O Atlético vai ter que fazer tudo diferente do que vem acontecendo. Tudo para conseguir uma vitória em casa e se classificar. Se perder no Mineirão, a chance aqui vai ser mínima, né? Vai ser muito pequena. Se perde o jogo em casa, ou ganhar aqui, vai ser muito difícil. Olha, já que a gente está falando aqui de Flamengo e Atlético Mineiro, recebi aqui a informação e a gente tem até a imagem, tá, do que aconteceu agora. É uma conversa do elenco do Atlético com torcida organizada. O Josias, presidente da Galoucura, fez um discurso motivacional para os jogadores do Atlético Mineiro antes dos jogos contra o Flamengo e Palmeiras, tá? O Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras pela Copa Libertadores. Nós temos aqui esse discurso motivacional do Josias, presidente da Galoucura. Vamos acompanhar no Bate Pronto.
Tem que ver, meu mano. A parada, nós sabemos que a situação do time não tá bem, tá ligado? A gente sabe que o time não vai manter sempre uma pegada, mas a gente confia no jogador que tá aí, que são vocês, tá ligado? A única coisa que a gente pede, mano, que amanhã e quarta-feira vocês dão a vida dentro do campo, mano. Paulinho. Tá ligado? Porque a gente vai estar lá, dia, noite, o time bem, o time ruim, a gente vai estar apoiando. Mas nós quer o Rede aí, que é um cara que já tá miliano, o Hulk aí, que é um cara que tá aí, o Arana, os demais aí, tá ligado, mano? Honra isso aqui, mano. Honra isso aqui, sabe por quê? Porque nós vamos estar lá apoiando os 90 minutos, tá ligado? Amanhã nós vamos estar lá de galera, todo o jogo. E quarta-feira nós vamos estar no Mineirão lotando. E lá em São Paulo a gente vai estar de bonde lá. Então, mano, faz por nós aí, dá a vida lá que nós vamos estar com vocês aqui, Naipão. Pode crer, rapaz? Vamos, Emerson! Nós somos o Clube Atlético Mineiro. Jogamos com taça e amor. Vivemos. E todos os jogadores do Atlético acompanharam esse discurso motivacional, Flávio. Vou falar uma coisa pra você, eu tenho visto coisas deprimentes no futebol brasileiro, mas essa tá entre os top 3. Nossa, você imagina o Hulk, um cara conhecido mundialmente, eu vi o cara lá falando isso aí e tal. Gente do céu, é deprimente, é uma coisa que sabe, depõe contra o futebol, depõe contra o nosso trabalho, depõe contra tudo. Uma coisa patética, deprimente, uma coisa... Pô, e os caras ainda, deve ter sido a torcida que divulgou, né? O Atlético expôs os jogadores a esse papel e a torcida divulgou. Uma das coisas mais patéticas e deprimentes que eu vi nos últimos tempos do futebol. Realmente muito triste. Não é a primeira vez que acontece na temporada do Atlético, Flávio. Aconteceu com o Eduardo Cudê também, tava saindo de um treino. Você vê que tá funcionando. Eles foram cobrar ele, aquela palavra motivacional. Você vê que o Atlético tá jogando um bolão depois disso, né? Agora, realmente deprimente. É muito triste que o futebol brasileiro tenha chegado nesse estágio. Isso é apequenar demais o time, né? É desrespeitar os jogadores. Ele tava ali? É terrível isso. Eu imagino, espero que não, né? Pelo amor de Deus, né? Eu não cheguei Eu vi ele falar Hulk, né? Hulk tava, que ele falou Hulk tá ali, ué. Isso é pior que a Dona Lúcia. Se ele tava lá, é pior que a Dona Lúcia. A carta da Dona Lúcia, né? Não, a Dona Lúcia foi Verdade, um né? vexame do vexame. Eu espero que o Filipão tenha sido poupado disso. Nossa, coisa deprimente, muito triste. Eu não vi o Felipão, mas todos os jogadores do Atlético bem na porta lá do CT, só acompanhando essa manifestação. Da minha pergunta que fica, como é que o clube permite isso, né? Sei lá, parar um treino, vamos lá ouvir os caras lá e tal. Como eu disse, também não é a primeira vez que acontece na temporada do Atlético. Aconteceu também uma cobrança muito forte na saída de um treino com o Eduardo Cudê naquela ocasião e os membros da organizada falando, como é que você tirou o Hulk contra o Corinthians, não sei o quê, e ele só ouvindo ali, né? Só ouvindo e tal, deixando os caras falarem, né? Mauro César, tá aí. Essa palavra motivacional dos torcedores do Galo antes dos dois jogos, contra Flamengo e Palmeiras, Mauro. Eu acho que assim, a voz dos torcedores, a garganta, ele tem que ser preservada para o jogo, né? Gritar no estádio pelo time, ali não adianta. Se quiser fazer uma manifestação de apoio, que vão até lá a porta do CT, os arredores do hotel no dia do jogo, façam lá um bandeiraço, né? Para os caras olharem pela janela e falar, porra, a galera tá com a gente, tá apoiando, legal, tudo bem. Mas não tem que falar com o jogador. O rapaz ali que tá falando, ele não é pessoa qualificada para motivar, orientar taticamente ou coisa parecida os jogadores. Ele é um torcedor. Então o papel dele é lá para a arquibancada torcer. Esse é o ponto. Agora, você vê, o Atlético tá virando SAF. Que adianta? Nada. Virou SAF, mas a mentalidade, a gestão, a maneira como as coisas acontecem é igual. Aí o pessoal fala assim, não, tem que ter uma gestão profissional. O Atlético tem um diretor executivo profissional, não tem? Rodrigo Caetano. Então qual a diferença? Você tem um profissional, tem um amador, a mentalidade que vem de cima no futebol brasileiro é essa. E dificilmente dirigentes querem ir contra a torcida. Olha, vocês querem fazer a festa de vocês lá, vocês fazem. Os jogadores não vão falar com vocês. O jogador não tem que falar com o torcedor, gente. Não tem cabimento. Qual o direito? Vamos imaginar o seguinte. Por que o cara da organizada tem direito de falar com o jogador e aquele cara que não é da organizada, mas vai a todo jogo do Atlético não tem? Poderia chegar um cara com um bolo de ingressos assim, olha, eu fui a todos os jogos nos últimos 5 anos. Uma caixa cheia de ingressos. Eu fui a todos os jogos. Aqui, viajei, fui. E tem gente que faz isso, tá? Sim. Tem torcedor que não é de organizada e vai a tudo. Vai pegar um autógrafo de um ninguém para. Eu quero falar com os jogadores também. Eu quero dar uma palavra motivacional, porque eu vou a todo jogo. Eu tenho que provar. O cara chega com uma caixa assim. Olha só, 5 anos eu tô vendo o Atlético, todo jogo. E tem gente que faz, não é brincadeira, não. O cara viaja, pega avião, falta o trabalho, dá um jeito, mete atestado médico, se vira. O cara vai a todo jogo. Não é de organizar nem nada. Vai de busão, de carro. E esse cara não tem direito. Por quê? Não faz sentido. Eu acho que não faz o menor sentido. Isso não é isso que vai resolver. Eu acho que, assim, e outra coisa, né? Os mesmos que estão hoje lá com esse discurso, se o Atlético perder amanhã, perder quarta-feira, na quinta eles estão lá já com um outro espírito, provavelmente, ou na sexta, ou um outro dia. Não é isso que resolve, é um atraso danado. É o que eu falo. Isso é atrasado, a gestão dos times é atrasada, a discussão, a pauta, ela é equivocada. Eu postei na minha rede social, por exemplo, 3 jogadores... não, aquelas coisas que eu falei ontem, né? O Flamengo tem muito dinheiro, o Grêmio, 3 jogadores do Grêmio contratados
Tá aí, pessoal, esse foi o vídeo. Faço as minhas palavras, as palavras do Flávio Prado e do Mauro César. Uma situação lamentável, o torcedor ir antes do jogo cobrar, fazer discurso motivacional. Tem jogador ali que ganha de R$500 mil para cima. Não precisa de discurso motivacional, ele vai correr. O que tem que ver é se o time está bem postado taticamente, se o time está vivendo um bom momento tecnicamente, se os jogadores estão conseguindo entender o que o técnico passa para eles. Não adianta, pessoal, não adianta o torcedor ir lá fazer discurso motivacional, discurso de apoio, porque isso a gente sabe que não adianta. O Atlético mesmo já passou por essa situação nessa temporada. Os torcedores pressionaram o Eduardo Cudê depois do jogo lá contra o Corinthians, e o que adiantou? O Eduardo Cudê foi demitido, veio o Filipão, tem uma sequência negativa de jogos, o time não consegue apresentar um bom futebol, até quando vence, não convence. Então, acaba que não adianta de nada. Os jogadores já têm que estar motivados, recebem um grande salário em dia, joga num clube grande do futebol brasileiro, então já tem que estar motivado. Eu acho que isso aí é conversa. O Flamengo, que vai para esse jogo, deve mesclar ali entre os jogadores que jogaram contra o Grêmio e os jogadores do banco de reserva, visando a partida da Copa Libertadores contra o Olímpia do Paraguai. O Flamengo joga na quinta-feira, fase de oitavas de finais da Copa Libertadores. O Flamengo deve vir com um time misto, mais um time forte. A gente sabe do poder do elenco do Flamengo, jogadores de alto nível técnico no banco de reservas. Inclusive foi alvo de reclamações de adversários, dizendo que o Flamengo está muito forte, que a diferença está muito grande entre jogadores. Então o São Paulo deve levar um time misto a campo. E pelo lado do Atlético, a gente espera que continue, né? Continue com esse discurso motivacional, porque não está dando certo. Se tivesse dando certo, a pressionada que a torcida deu no Eduardo Cudê tinha funcionado, o time tinha começado a ganhar, tinha começado a jogar bem, tinha começado a trazer o resultado. O que não vem acontecendo, inclusive com a troca de treinador, agora é o Filipão, que vive uma sequência muito ruim, não consegue encaixar o Atlético, e o Atlético com alto investimento não consegue subir posições no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores, onde o clube de São Paulo é o favorito a passar as quartas de finais da Libertadores. Deixe o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.